Graça e paz, queridos casais da PIB, Primeira Igreja Batista, em Santa Rita do Passa Quatro. Com muita alegria nós estamos retomando os nossos estudos do Ministério de Casais, ainda não presencial, para nossa tristeza, né? A saudade é imensa de quando nos reunimos aqui no templo juntos, né? E tínhamos o nosso momento de fortalecimento, mas como ainda não é chegado esse tempo, nós entendemos do Senhor retomar os nossos estudos com a finalidade de fortalecer sua vida, seu casamento. Só lembrando do tema, né, que nós estamos estudando como casais da Primeira Igreja, é preparando-nos para as tempestades da vida. Nós estamos na segunda parte, lembrando também que o nosso desejo é que essas ministrações tragam a você, casal, um crescimento conjugal, reforçando sempre os valores bíblicos e estimulando a aplicação prática nos lares, visando aí um reavivamento na igreja a partir das famílias. Lembra que a gente sempre fala aqui que não adianta nada se isso tudo que nós estamos aprendendo aqui não for praticado aí no dia a dia, que é onde a gente sabe que nós nos relacionamos e onde acontece a maior parte das nossas desavenças também, tá? Lembrando também do Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E nós queríamos, antes de ministrar o estudo, orar por você, pela sua vida, pelo seu casamento e por nós também. E eu estou aqui sempre muito bem acompanhado da minha sulamita, né? Da minha querida esposa, minha companheira, e juntos aqui como uma só carne, né? Nós vamos estar fazendo aquele bate-bola, né? Trazendo o ensinamento de Deus para a sua vida. Não é o estudo que vai fazer a diferença, mas a palavra de Deus aplicada aí no seu coração e vivida no dia a dia, que vai fazer a diferença no seu casamento, na sua família. E eu passo a bola para ela, né? Minha companheira Carolina. Olá, queridos irmãos. A saudade é grande. O Ministério de Casais é um ministério que a gente tem muita alegria em participar, em estar na liderança. A gente tem momentos muito gostosos de comunhão, de fortalecimento, de estudos, e tem feito falta para todos nós, né? Então, vamos tentar suprir um pouquinho com o estudo através das redes sociais aí, das ferramentas que a gente tem. Vamos orar então antes da gente ministrar a palavra do Senhor. Senhor, nós agradecemos por este dia que o Senhor tem cuidado de nós, por este tempo que o Senhor tem cuidado de nós, todo esse tempo de afastamento, de isolamento. O Senhor tem sustentado a vida de cada um de nós, da tua igreja, do teu povo, dos casais, Pai. Nós somos gratos por isso. Neste momento nós consagramos a ministração da tua palavra que é viva e que é eficaz, que molda os nossos corações, os nossos comportamentos, nos faz mudar a direção, nos faz mudar de atitude, Pai. Obrigado, porque nós temos livre acesso a ela. Neste momento nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, para que o Senhor nos use como instrumento do Senhor, para que possamos ser facilitadores na vida dos nossos irmãos, ministrando a tua palavra, Senhor. Que o Senhor prepare os corações de todos aqueles que vão estar ouvindo, que vão estar recebendo desta palavra. Assim eu oro e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém? Amém, meus queridos, minhas queridas. Lembrando que nós estamos à disposição como casal de vocês. A gente tem visitado alguns dentro da medida do possível, sempre cumprindo todas as normas, né, aí de segurança devido a essa pandemia. E vocês sabem também que, se precisar do nosso,
nós estaremos sempre aí à disposição de vocês, mas frisando aqui sempre que estamos com muita saudade de todos, tá? E hoje nós vamos falar de algo que só acontece aí na sua casa. Na minha casa não acontece, são os maus hábitos, né? Pelo olhar aqui da minha companheira, você já sabe que é uma realidade na minha casa também. Maus hábitos e adaptações no casamento. E nós gostaríamos de começar com uma frase que vai nortear todo o nosso estudo, tá? Humildade e amor cobrem uma multidão de pecados e levam ao outrocentrismo, que fortalece o lar. Outrocentrismo é o contrário de egocentrismo. Outrocentrismo é quando eu me preocupo mais com a outra pessoa do que comigo. É o outro no centro, tá bom? E nós vamos começar, antes de entrar no estudo, erguendo as paredes aí da nossa casa, já que o alicerce já foi lançado, e o nosso alicerce é Cristo. Então vamos aí começar a colocar alguns tijolinhos aí, tá bom, meus queridos? Depois das primeiras lições aí fundamentais em que estudamos a condição do coração sem Cristo, a graça de Deus revelada em Cristo e o processo de arrependimento e fé, iremos agora enfrentar algumas tempestades comuns que afligem muitas, se não todas as famílias. Não procuraremos aqui encontrar soluções rápidas e fáceis, não é a nossa meta, o nosso alvo, o nosso objetivo. A gente sabe que soluções, elas nem sempre são rápidas, nem sempre são fáceis, mas o que nós desejamos é encontrar recursos genuínos e permanentes que mostram o caminho para compreender o nosso coração e buscar a solução em Cristo. O que nós esperamos aqui é que cada um de vocês esteja disposto a encarar não somente o egoísmo, o eu, que é tão forte em nossas vidas, mas também o pecado do seu coração e a graça disponível em Cristo Jesus. À primeira vista, quando a gente fala de maus hábitos na família, especialmente os desgastes causados entre o marido e esposa nos primeiros anos de casamento, parece não representar muito uma grande tempestade. Mas ao contrário do que você imagina, de que muitos imaginam, os maus hábitos são citados como a maior causa da dificuldade conjugal. Acima, inclusive, de problemas de comunicação, como nós trabalhamos no nosso retiro. Que saudade do nosso retiro, foi uma bênção, né? Mas outro já está vindo aí, em nome de Jesus, estaremos lá em setembro, tá? Acima das finanças, acima do sexo, acima da criação dos filhos, parentes e outros. Então é algo que nós devemos dar muita importância à relação dos maus hábitos que nós criamos dentro da nossa família, em especial no casamento. No dia a dia, essas pequenas irritações podem desgastar um relacionamento. Mas por quê? Nós vemos aqui maus hábitos, eles podem ser tratados em dois níveis, tá? O primeiro deles é a informação. Tem que vir acompanhado de uma pergunta, tá? Quais as coisas que provocam desgaste entre marido e esposa e que muitas vezes revelam egoísmo e insensibilidade? É preciso fazer uma reflexão aí na sua vida, o que desgasta, né, o marido e a esposa, que muitas vezes revelam esse egoísmo e a insensibilidade entre eles. Sabendo a resposta, e aí vocês como casal podem fazer uma reflexão e buscar a resposta, mas uma vez que se sabe a resposta, aqueles que realmente querem servir ao cônjuge podem buscar mudanças de hábitos e assim resolver o problema. Porém, o segundo nível mostra que, na maioria dos casos, a informação não é suficiente. Nós estamos falando do coração, que é o segundo nível. O problema é maior, ele está dentro do coração.
Uma vida vivida pela graça de Jesus nos influenciará de duas maneiras. Então, nós precisamos tratar o problema dos maus hábitos de dentro para fora. Não só com informação, é importante a informação para identificar quais são esses maus hábitos, esses desgastes, mas o coração é que precisa ser transformado para que haja uma mudança não só no exterior, mas de dentro para fora, tá? E uma vez vivida a graça de Jesus, que é o que nós precisamos no nosso casamento, vai influenciar as nossas vidas de duas maneiras. A primeira delas é que está lá em 1 Pedro 4,8, que a minha esposa vai ler aqui. Diz assim o versículo: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amém. Glória a Deus por isso. Então, o amor cobre multidão de pecados. Se nos tornamos mais tolerantes e menos exigentes, estaremos mais dispostos a perdoar os maus hábitos do nosso cônjuge. E, em segundo lugar, a segunda maneira é que quando confrontados com os nossos maus hábitos, revelaremos maior disposição em reconhecer o próprio erro e admitir o egoísmo, com humildade e na dependência de Deus. E assim conseguiremos passar por mudanças, mesmo em áreas que julgamos inofensivas. Então ninguém gosta disso, tá? Ninguém gosta de ser confrontado em uma dificuldade que você tem na vida. A gente se defende, a gente procura desviar o olhar, desviar a atenção, mudar de conversa, tá? Mas uma vez que a gente aí se permite, né, ser confrontado nos nossos maus hábitos, aí nós vamos então ver onde está o nosso egoísmo, admitir e com humildade, na dependência de Deus, poder passar por mudanças aí, mesmo naquelas coisas que a gente acha inofensível, tá bom? E eu queria encerrar essa primeira parte, eu vou passar a bola para minha amada, com uma frase, assim, somente uma pessoa segura em sua posição em Cristo e conhecedora da corrupção do próprio coração será capaz de encarar críticas e confronto sem máscaras, autodefesa e desculpa. Então eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus, e quando eu descubro quem eu sou em Cristo Jesus, isso me traz segurança. Eu preciso conhecer muito bem o meu coração, e a Bíblia fala que o coração é estupidamente enganoso, corrupto, tá? Então o nosso coração é assim. Sendo assim, a gente vai ser capaz de lidar com as críticas e encará-las, tá? Sem máscara, sem autodefesa, que a gente é perito nisso, e sem justificativas e sem desculpas, tá bom? Então tá aí, eu preparei a bola, deixei minha esposa na cara do gol, agora só empurra. Então vamos lá, os maus hábitos no casamento e os ajustes que eles requerem, né? Então temos maus hábitos, todos temos na vida pessoal, e isso a gente carrega para a nossa vida matrimonial. Mas a partir do momento que a gente se dispõe a viver uma vida a dois, a gente não pode ficar na autodefesa de dizer, eu sempre fui habituada assim, eu sempre tive esse hábito. Não. Crente Gabriela. A partir de que a gente se casa, nós vamos viver uma vida a dois, esses maus hábitos precisam ser transformados, precisam ser mudados. Então, eles precisam de ajustes, e é isso que nós vamos ver agora, tá? E aí, uma pergunta para a gente refletir, cada um aí no seu várias, né? No seu eu, na sua intimidade, pode refletir com essas perguntas. Você conhece conflitos sérios entre um casal provocados por uma situação tola, uma situação que a gente vê boba? Que problemas deram início a esse conflito? Eu acredito que todos já passaram por problemas, conflitos por motivos bobos, ou já viram situações em casais próximos que se desentenderam por motivos bobos. O que essa questão inicial revelou sobre o coração das pessoas envolvidas? Quais foram esses motivos? O que mostrou sobre o coração?
Como as pessoas costumam responder quando são confrontadas pelo cônjuge sobre um hábito que este considera desgastante? Qual tem sido a sua reação, a minha reação, quando eu sou confrontada pelo meu esposo de um hábito que está causando desgaste na nossa relação? É impressionante como o ser humano resiste à mudança. Todos nós somos resistentes à mudança e nós temos visto isso nos dias que nós temos vivido. Como nós estamos tendo dificuldade, como nós estamos resistindo às coisas que nós estamos precisando nos adaptar. Por que tanta resistência em usar a máscara? Por que tanta resistência nos métodos de higiene que estão sendo necessários? A gente é resistente à mudança em todas as áreas. Em vez de nós reconhecermos as áreas das nossas vidas que precisam passar por transformação de atitudes, nós preferimos deixar essas áreas de lado, né? Não permitir essa transformação, e essas áreas a gente permite que elas desencadeiem uma discussão e um desentendimento. A gente prefere às vezes que chegue nesse ponto do que reconhecer a mudança, né, que é necessária. Ao serem confrontadas as áreas que precisam das nossas vidas, ao serem confrontadas, em vez de nós respondermos com humildade, né, as pessoas, elas se defendem, como ele já disse, a gente tem uma autodefesa, a gente se defende, a gente racionaliza, a gente começa a querer tudo, né, racionalizar, a atacar outra pessoa, a justificar-se ao sermos contrariados, né? A hora que a gente está sendo contrariado, a gente reage dessa maneira, né? Algumas admitem até o problema, mas não mudam a sua atitude. Outras ouvem humildemente a crítica, mas apenas por um tempo. Parecem ter mudado, mas depois, e poucas passam por uma permanente mudança. São poucas as pessoas que realmente aceitam o confronto, aceitam a crítica e passam por uma permanente, uma verdadeira mudança. E por que as pessoas normalmente são tão prontas para apontar os defeitos dos outros, mas não conseguem enxergar os próprios defeitos? É muito mais fácil eu apontar o defeito do meu marido do que eu enxergar o meu. E isso acaba acontecendo muito no momento de confronto. Eu vou mostrar o defeito dele ou a dificuldade que ele está tendo. Em vez dele enxergar o defeito dele, ele aponta um outro em mim. Normalmente é isso que acontece nos relacionamentos. E Mateus 7, de 1 a 5, ele vai falar do julgamento. E ele já ali mostra, declara a facilidade que nós temos de enxergar um cisco no olho do outro e não ver a própria trave que está dentro dos nossos olhos. Então, isso está inerente, está dentro do ser humano, essa dificuldade de assumir os erros, de enxergar os próprios erros. Quando for necessário, de que maneira nós devemos apontar um defeito de um membro da nossa família, seja um pecado ou somente um mau hábito? Então, quando eu estou vendo um defeito, um mau hábito, um pecado, algo errado no meu marido, como eu devo apontar esse defeito para ele? Gálatas, capítulo 6, verso 1, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, nós temos que mostrar a dificuldade do nosso cônjuge, aqui no caso, com mansidão. A fim de restaurar, né? Não a fim de apontar, de trazer julgamento, mas a fim da restauração, da dificuldade que ele está tendo. E é sempre difícil confrontar qualquer erro, é muito difícil, especialmente quando ele é praticado de forma arrogante e por alguém de dentro da nossa casa, alguém mais próximo, no caso, nosso cônjuge. E antes de confrontar alguém por um erro, é necessário manter um espírito humilde, examinando a própria vida. Então, volta para que a gente possa estar sempre fazendo uma análise, uma reflexão de como está o meu coração, de como está o meu comportamento. Né? Olhar sempre primeiro para o eu, para depois olhar para o meu cônjuge. Se cada um de nós assim fizermos, fica mais fácil de cada um analisar as suas próprias atitudes e cada um
também está tratando, e evita de ter que ter o apontamento do confronto, né? Um erro deve sempre ser apontado com brandura e paciente, como nós lemos aqui no texto, com mansidão, oferecendo ajuda àquele que errou, levando a corrigir o que for necessário, né? E não como acusação, não como jogar na cara, né? Nunca assim. 1 Pedro, que nós lemos bem no comecinho, né, da nossa palavra de hoje, 4:8, diz que o amor cobre uma multidão, né? E Mateus 18:15 diz que quando nós formos confrontados por um irmão, ou quando a gente tiver um problema de relacionamento, nós devemos procurá-lo, ele só, né, e tentar resolver o problema. E nós queremos oferecer para vocês nessa noite, com base em 1 Pedro 4:8, que o amor cobre multidão de pecados, uma comparação com Mateus 18:15, onde se deve procurar o irmão quando houver alguma ofensa entre eles. E no caso aqui, nós estamos fazendo o estudo de casais, então o irmão, no caso, é o meu cônjuge. Então, quando eu estou notando, estou percebendo, estou vendo um erro, um mau hábito, ou às vezes até um pecado, se for algo mais sério, eu tenho que mostrar para o meu cônjuge, né, de uma maneira mansa, humilde, paciente, amorosa, branda, que ele está errando. Essa é a atitude bíblica. Então faça essa comparação aí na sua casa e nós vamos facilitar isso com algumas perguntas para que você possa refletir. Como esses textos, né, 1 Pedro e Mateus, se aplicam à questão de ajustes no casamento e na prática dos maus hábitos. Todos os desgastes no casamento devem ser varridos para debaixo do tapete, esquecidos. Quando esses erros devem ser confrontados? Como saber quando confrontar um erro e quando permanecer em silêncio, mesmo tendo constatado esse erro? Então, algo para a gente refletir. Vale a pena? Às vezes a gente escuta de casais, deixa quieto, nem vou me desgastar com isso, nem vou falar mais nada, não vale a pena, ele não aceita ou ela não aceita. A gente tem sempre entender que tem a hora certa, o momento certo para se falar, e a maneira como eu vou falar ao meu cônjuge, ela é tão importante quanto o assunto que vai ser tratado. Por isso essa comparação e essas perguntas, para que possa facilitar aí o seu entendimento com relação a isso, que é um desafio. A nossa tendência como ser humano é deixar quieto, e a gente sabe que os problemas que não são ventilados, ou melhor, que não são tratados, uma hora ou outra vai voltar à tona de novo e prejudicar o seu casamento. A sujeira que a gente vai varrendo para baixo do tapete ou do sofá, vai chegar uma hora que a gente vai ter que tirar, porque ela vai transbordar. Então, situações que nós vamos deixando para depois, vai chegar uma hora que vai ter que ser tratada, né? Então, diante disso, o amor está sempre disposto a perdoar, como nós lemos no texto de 1 Pedro, e a esquecer ofensas, mas também exige que o pecador seja confrontado para o bem dele próprio. Isso é a prova de amor. Em questões que julgamos ser inofensivas, que muitas vezes a gente acha que não é necessário, que muitas vezes pode não ser um pecado, não envolver o pecado, o amor pode ignorá-las ou confrontá-las, dependendo da situação. Novamente, nós vamos ressaltar, o bem do ofensor e a preservação do relacionamento deve estar em vista. O confronto deve ser sempre feito para restauração, querendo o bem e não como acusações, em momentos de brigas, em momentos de discussões. Isso nunca, tá? É preciso muita sabedoria para discernir a diferença entre confronto e o esquecimento. E sempre é preciso escolher a melhor hora para um confronto, como já foi dito. Alguns textos bíblicos nos trazem bem orientações sábias para nosso relacionamento conjugal. Vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês. Provérbios 25:11 vai dizer ali que escolher bem a hora de fazer a crítica e o confronto.
Provérbios 27:15 também vai nos ensinar a escolher bem a maneira de apontar o assunto. E 1 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 6, um texto bastante conhecido, vai nos ensinar a saber discernir quando é melhor não falar. Esse texto eu gostaria de ler. 1 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 6. Vai falar sobre os deveres conjugais. É um texto que nós já trabalhamos bastante no nosso ministério. Diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e chamava Senhor. Dela vocês serão filhas e praticaram o bem e não deram lugar ao medo. Esse texto aqui fala que muitas vezes é pela nossa atitude mansa, silenciosa, quando o nosso marido não está conseguindo entender, não está obedecendo a palavra de Deus, pela nossa atitude, ele pode ser ganho. Então, saber discernir quando é melhor não falar. E devemos estar atentos no casamento e na família também. Quais evidências de que é o eu que está reinando no coração dos seus membros e não Deus? É algo que nós temos que refletir. No lar, sempre que respondo negativamente, estou agindo na carne. É o meu eu que está sobressaindo e não a vontade de Deus. A vida de Cristo em mim considera o outro superior a mim mesmo. O outrocentrismo que falamos no começo. Filipenses 2, versos de 3 a 8, vai ressaltar a humildade de Cristo. Ele mostra ali que Jesus abriu mão de algumas qualidades, de alguns atributos, e abrindo mão foi até a morte, e a morte por nós, por mim e por você. Então ressalta essa humildade que deve ser uma característica, uma qualidade inerente, pertencente a cada um de nós, para que isso tudo seja cumprido no nosso dia a dia. E no casamento isso é muito importante. Eu abrir mão do meu eu para a vida do meu parceiro. E quando adoto uma atitude de defensiva, que é o contrário, né? Eu mostro que vivo para mim mesmo e não para Cristo. E não é isso que o Senhor nos ensina. À luz do que nós já estudamos nos outros estudos, né, que temos acompanhado aí no Ministério de Casais, falando acerca dos ídolos do coração, o eu, com certeza, é o ídolo maior do coração, indisposto a encarar sua carência e seus defeitos, mas muito disposto a apontar os defeitos do outro. Então, o nosso próprio eu é o nosso maior ídolo do nosso coração. E é a maior barreira que impede a gente de poder ser tratado nos maus hábitos. Então, o eu impede a gente de assumir, né, aquilo que precisa ser aperfeiçoado, aquilo que precisa ser melhorado. Então, nós precisamos fazer morrer o nosso ego. Se um membro da família está disposto a perdoar as ofensas do outro e ao mesmo tempo mudar os seus maus hábitos, quando o outro não mostra essa disposição, volto no texto que eu acabei de ler, que muitas vezes se um não obedece à palavra de Deus, ele vai ser ganho sem palavras, no silêncio. Então, quando isso estiver acontecendo, o silêncio e a oração, com certeza, é o mais importante no momento. Pedro sugere que o comportamento manso e humilde pode sim mudar o outro. É isso que Pedro está falando. Este nunca deve ser o motivo da vida de Cristo em nós, mas um subproduto dessa vida. É o resultado da vida de Cristo em nós.
Nosso motivo deve ser sempre a glória de Deus, à medida que a imagem de Cristo esteja sempre reproduzida em nós, sempre lembrar da humildade de Jesus. Nesses casos, o cristão deve permanecer fazendo bem, mesmo que o outro nunca mude. É difícil? É difícil. Quando o nosso cônjuge não está disposto a mudar, quando o nosso cônjuge não obedece à palavra, pode muitas vezes até não ter o conhecimento da palavra de Deus, e ele não está disposto a mudar, qual deve ser a nossa atitude? A gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Amém, queridos. Então, se você foi sincero com Jesus, se você de fato, nesse momento do estudo, você abriu seu coração para o Espírito Santo, se você fez uma pergunta para o Espírito Santo, o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar, eu tenho certeza absoluta que você já descobriu aí um outro mau hábito que você costuma praticar, um aborrecimento que você costuma provocar na vida do seu cônjuge. Então, se você foi sincero, se você pediu para o Espírito Santo, tem certeza que ele revelou isso, você deve estar se perguntando, e agora? O que eu faço? Então, em primeiro lugar, ele comece a identificar o egoísmo que talvez reine em seu coração. Destronar significa tirar do trono o seu eu, para que Jesus possa reinar aí na sua vida. Deus gostaria também que cada um de nós identificássemos o monstro chamado eu, que se assenta no trono da nossa vida. Que nos arrependêssemos e confessássemos o nosso pecado, apegando-nos à graça de Cristo, que nos capacita para perseverar e uma vida de amor e renúncia, tá? Busque a Cristo, ou busque em Cristo a força para viver, momento após momento, uma vida centrada no outro e não em si mesmo. Lembra que quando Deus uniu você com essa pessoa que está aí do seu lado, foi para que você pudesse fazer ela feliz e não se fazer feliz. Lembra disso. E nós gostaríamos de encerrar com alguns exemplos práticos daquilo que acontece com a gente, né? No nosso dia a dia, os nossos maus hábitos, tá? É claro que nós precisamos fazer uma reflexão de que se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria, tá? Então nós vamos aí apresentar esses maus hábitos ou esses hábitos egoístas que desagradam o nosso cônjuge e também causam conflitos no lar, tá? Para que a gente possa abrir mão, renunciar e assim se tornar bênção na vida do nosso cônjuge, tá bom? Eu vou começar porque eu não faço essas coisas. Se vocês não conseguirem identificar nenhum, talvez agora vocês consigam identificar se vocês estão agindo de uma maneira egoísta, tá? Né? Então nós assim fizemos uma divisão em casa, com o cônjuge, na família e na igreja, tá bom? Então, eis aqui alguns hábitos. Trocar o rolo de papel higiênico quando acabar. Você faz isso? Ou deixa lá vazio para o próximo que for usar trocar. Substituir a água, leite ou suco em vez de guardar a jarra vazia na geladeira. Ninguém deixa caixinha de leite vazia dentro da geladeira. Ou a jarra do suco vazia. Ou tira para lavar. Miserável, hein? Tirar a mesa, lavar a louça, guardar as roupas sujas no cesto, ao invés do no chão. Ajudar nas compras do mercado. Levar o lixo para fora. Limpar o depósito, garagem, quintal. Limpar a pia depois de fazer a barba. Ai, papai. Sempre depois que lava, o dia que lava o banheiro que resolve fazer barba, né? Parece que é impressionante. Não, isso aí lá em casa não acontece, não. Acontece. Trocar a lâmpada, aí vai chamar o marido de aluguel, né? Fazer pequenos concertos,
passar aspirador na casa, arrumar a cama. Arrumar a cama com a coxa. Com a coxa. Mas depois a gente vai deitar na coxa, a coxa pinica. Não, só deixa o edredom por cima. Então, algumas coisas aí, alguns maus hábitos na casa. Deve ter um monte de outros, tá? Mas agora nós vamos ver com o cônjuge. Com o cônjuge. Ajudar com as crianças, encher o tanque do carro da esposa, fazer a parte do cuidado do carro para a esposa não precisar se expor de imposto, né, de gasolina. Fazer massagem depois da faxina. Não. Depois da faxina. Sugerir visitas à casa dos sogros. Avisar quando for chegar atrasado, isso é importante. A gente já também compartilhou isso nos estudos. Se fosse para você agir assim, não precisa nem ter casado. Né? Vou atrasar no serviço, vou lembrar de mandar uma mensagem, atrasei, vou chegar um pouquinho atrasado, né? Isso é importante, dar satisfação, né? Atitudes pequenas que expressam amor e cuidado, como flores, mensagens carinhosas, atos de serviço, passeios, tomar um café, comer uma pizza, etc. Tratar o ronco. Tem muitos homens que têm problema de ronco e isso acaba atrapalhando o sono das mulheres. É só e quando isso, eu tô cansado. ao longo do tempo, vai trazendo sequelas. Então, são maus hábitos que vão trazendo desgastes, né? Tantos tratamentos que tem aí para o ronco. Emagrecer ajuda. Emagrecer ajuda. Ter a disposição em perguntar em que posso te ajudar, em vez de servir como você pensa ser o melhor. Então, pergunta, em que eu posso te ajudar? Ou em vez de falar, eu vou fazer do meu jeito, se ela quiser, assim. Se ela não quiser, eu não faço. E você, mulher, não refaça as coisas que o marido faz, tá bom? Não, elogia. Ensina ele direitinho, faz elogio, né? Porque isso é um mau hábito e irrita, tá? Outra coisa também importante é ouvir quando o outro vai falar sobre coisas que interessam a ele. Seja o ouvido do seu cônjuge. Mesmo que aquele assunto não seja do seu interesse, mas é algo importante para o seu companheiro, escuta, dá atenção, porque se você não ouvir, com certeza vai procurar outra pessoa para ouvir, mas você tem que ser o ouvido do seu cônjuge, isso é importante, tá? Então, algumas coisas aí com o cônjuge. Agora, na família, levantar para atender a campainha, em vez de gritar pedido que alguém atenda, né? É assim, toca o interfone e fica, vai lá, atende. Ou bate na porta, vai lá ver né? quem é. Abrir mão do controle remoto ou do seu programa favorito pelos familiares. É só lá em casa que acontece, né? Na sua não. Permitir que alguém tome banho antes de você e não tomar banho demorados, fazendo com que outros te esperem. Então precisa ter essa sensibilidade. Se irrita, irmãos. Ai, papai. Antes de reclamar sobre suas dores, procure saber como estão passando os outros membros da família, né? Então, antes de reclamar sobre a sua situação, veja como está a situação dos demais. Lembrar e comemorar as datas especiais da família. Comemorar, a gente, né, comemora, lembrar. Lembrar é importante. Aniversário de casamento, aniversário dos membros da família, é importante. Tá, algumas coisas na família, agora na igreja, eu vou falar uma, ela vai falar outra, porque a gente, como pastor, então, tá? Esperar no final da cantina, ou esperar no final da fila da cantina, ou das comunhões. Retiro, em vez de correr para comer, tá? Em primeiro. Respeitar os introdutores e liderança, quando, né, tem os cultos presenciais, os eventos, as atividades na igreja. Catar o lixo que você vê no chão. Às vezes alguma criança deixou um papel de bala, um copinho cair no chão. Não sou eu que limpo, eu não sou responsável por isso, eu vou deixar. Não, isso é uma atitude egoísta. Isso é um mau hábito. Não, eu posso catar, vou aliviar o serviço de quem faz, né? Cumprimentar visitantes e pessoas desconhecidas em vez de conversar somente com as pessoas mais chegadas. É um mau hábito que muitas vezes a gente tem, né? Logo vamos voltar com os nossos cultos presenciais e a tendência é a gente se achegar só com aqueles que a gente tem mais intimidade. Não, eu preciso me relacionar com as pessoas novas e com as pessoas também que eu não tenho tanta intimidade. Isso é importante. Vigiar o comportamento dos filhos para que eles não prejudiquem os outros. Nas programações da igreja também é importante. Criança pequena,
não vai ficar sentada que nem um robozinho, mas eu tenho que me preocupar se ela não está extrapolando na euforia, né, na agitação dela, que possa estar atrapalhando o meu irmão que está do meu lado. Ser pontual para não atrapalhar as programações, nem os irmãos, tá? Isso não é uma questão de estudo, status, é um mau hábito mesmo. Ser pontual. Né? E atrapalha. Você está já num estudo, numa ministração, e as pessoas chegando ainda tira a atenção, tanto de quem está ministrando como de quem está do lado. Então isso é uma atitude egoísta. Não é um dom, não é um talento, não é um fruto do Espírito, não é nada disso. É um mau hábito, tá? Evitar conversas desnecessárias e agitações e distração durante os cultos. Então são alguns maus hábitos aí que a gente precisa ser melhorado. E eu queria desafiar você a pensar aí na aplicação aos padrões aí do entretenimento no lar. Gostaria que você pudesse ler o Salmo 101 aí na sua casa, junto com a sua esposa, e identificar o que deve mudar em termos de entretenimento para a sua família. É um salmo de Davi e que tem muito ensinamento para cada um de nós aí. Tá bom, queridos? Então nós vamos encerrando por aqui. Antes nós vamos orar em nome de Jesus e espero que esse estudo possa ser uma bênção aí na sua família, no seu casamento em especial e também e principalmente na sua vida. Que a mudança comece por você, comece por mim. E nós vamos passar a viver um tempo de bênção, de alegria, de paz, de desfrute do nosso casamento. Vamos orar em nome de Jesus? Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que nos incentiva, nos orienta, que nos corrige, que mostra os nossos erros. E é por meio de um reconhecimento, ó Pai, da situação, da condição do nosso coração que nós queremos mudança. Nós sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos, nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo na nossa vida, mostrando para nós aquilo que precisa ser mudado. Eu tenho absoluta certeza que assim como eu, minha esposa, os irmãos também puderam se identificar com muitos maus hábitos que a gente viu aqui. E assim, ó Deus, com a finalidade de podermos viver um reavivamento no nosso casamento, de poder viver bênção no nosso casamento, paz, a alegria, ó Deus, a harmonia, nós pedimos a ação do Senhor para que a gente possa ser mudado, mas não apenas exteriormente, mas de dentro para fora, Pai. Nos ajuda, ó Deus, não só apenas sabermos, ó Pai, mas identificarmos a condição do nosso coração e com humildade, Senhor, com mansidão, ó Deus, sermos tratados e também sabermos a maneira como falar ao nosso cônjuge. O desejo disso, Pai, é trazer a bênção, é poder melhorar, é para o bem, ó Deus, é para o bom andamento do casamento ou um casamento segundo o Teu coração. Abençoe a todos que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, e que assim, ó Pai, debaixo da ação do Teu Espírito Santo, a cada dia mais nós possamos ter um casamento alicerçado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E é nesse nome, Pai, o nome do Senhor Jesus Cristo, que está acima de todo nome, que nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento. Esteja orando, estamos com muita saudade, mas nós cremos que em breve nós estaremos juntos novamente em nome de Jesus. Um abraço para todos e até breve.